8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, nesta sexta, 5 de março de 2021. E todo dia a gente fica aqui pensando, debatendo como que a gente abre o jornal, não é? Acho que esse aqui é um momento solene, de que forma a gente vai colocar para o nosso ouvinte num jornal de debate, de análise, de opinião, como o Jornal Gente, o que é que acontece de mais relevante. E aí hoje eu queria puxar a história para o seguinte. A gente está precisando nesse momento, de uma forma geral, de mais solidariedade. E olha, é piegas falar isso, né? Eu me sinto até meio boba, mas não adianta. Tá faltando solidariedade, tá faltando capacidade de que um ouça o outro, tá faltando diálogo, tá faltando todo elemento simples na relação humana. É dessa forma que a vida nas famílias se constrói. É dessa forma que os relacionamentos entre amigos, entre marido e mulher se constroem. É dessa forma. Por que a gente não consegue ver esse tipo de comportamento também colocado para o Brasil como sociedade? Então, eu queria hoje começar o Jornal Gente, primeiro dizendo que nós temos que ter solidariedade com as pessoas que estão sendo afetadas pela crise da Covid nesse momento. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, pelas pessoas que têm nesse momento amigos, parentes, pessoas próximas enfrentando e lutando contra essa doença, na incerteza de ter uma vaga em hospital, na incerteza da evolução dos quadros, com essa maldita variante que apareceu agora, que aparentemente espalha mais rápido e provoca também quadros mais graves. É um momento de muita gravidade no nosso país. É um momento grave. Eu peço aqui para que cada ouvinte da Rádio Bandeirantes nesse momento reflita se é hoje, dia 5 de março, não conhece alguém próximo que de alguma forma está sendo impactado pessoalmente pela Covid-19. Em segundo lugar, eu queria manifestar a nossa solidariedade para as pessoas que hoje, sexta-feira, em todo o estado de São Paulo, terão a difícil, doída e até simbólica missão de fechar a chave, de passar o cadeado no seu negócio, no seu ganha-pão, na sua atividade diária, porque a partir de amanhã a gente começa a enfrentar mais uma vez a fase vermelha de restrições no estado de São Paulo, com muita coisa fechando, com pessoas voltando a ter ali a dúvida, a insegurança cruel do que como será o meu dia amanhã. Será que vão me mandar embora? Será que eu vou conseguir sobreviver com o meu negócio? Como é que a gente vai fazer? São 15 dias de medidas mais graves decretadas pelo governo do estado de São Paulo. E já que elas estão decretadas e isso vale a partir de amanhã, não adianta a gente ficar se sabotando como sociedade e fazendo com que esses dias de fechamento não sirvam para baixar os números da Covid. Já que isso veio, infelizmente, todos nós lamentamos e com muita dor, a gente vai ter que enfrentar mais esse período e fazer com que esse período sirva para que venham resultados concretos. E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? De solidariedade, de diálogo, às vezes da capacidade de você entender a dor do outro nesse momento tão difícil? É porque ontem, mais uma vez, o presidente da República veio a público com declarações que chocaram muita gente, ofenderam boa parte das pessoas hoje impactadas pela crise do coronavírus. E aí eu estava pensando aqui, gente, será que eu coloco essa declaração do presidente no ar ou não na abertura do Jornal Gente? Ele é o presidente da República. O que ele fala tem peso. Muita gente diz que quando ele tem esse tipo de comportamento, ele fala para o seu público, para o seu eleitorado, para aquele fiel seguidor. E eu acho que é isso mesmo. E aí acaba usando, de alguma forma, todas as plataformas para divulgar esse tipo de mensagem, que é uma mensagem que não acrescenta nada, porque é uma mensagem que não coloca a discussão correta no trilho. É uma mensagem que simplesmente não gera solidariedade. É uma mensagem que muitas vezes desperta angústia, desperta ódio
E não é isso que a gente quer aqui na Rádio Bandeirantes. A gente quer colocar a discussão na mesa e quer ajudar o ouvinte a passar por essa e a enxergar para onde a gente pode caminhar. Então, não, eu não vou chamar agora a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Você já deve ter ouvido em outro lugar, em outro momento, essas coisas rodam. Enfim, é isso. Mas o Jornal Gente é um jornal democrático, é um jornal de debate, é um jornal de análise. Então, se os meus companheiros aqui do Gente, o Pedro Campos e o Cláudio Humberto, quiserem fazer isso, não tem problema nenhum. É assim que funciona, gente. É assim que funciona a vida adulta. A gente tem que ouvir, tem que ceder. É assim que funciona. Então, já que eu estou falando aqui de democracia, deixa eu abrir espaço para o Cláudio Humberto, direto de Brasília, para nos contar como é que ele está vendo esse momento. Muito bom dia para você, Cláudio. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Bom dia. Acho que é correta a sua atitude. Eu acho que fazer jornalismo é fazer escolhas, né? E a gente não precisa estar divulgando tudo só porque foi dito por alguém, né? Qualquer declaração que tenha sido tenha sido feita, ainda que seja pelo presidente da República. O presidente, na sua declaração, ele desdenha das medidas de lockdown, de isolamento, de distanciamento, disse que isso não funcionou em lugar nenhum do mundo e não é verdade. Aliás, não há alternativa, não há opção ao lockdown. Todos os países que enfrentaram o momento que o Brasil enfrenta agora, enfrentaram com o fechamento, com o lockdown. É claro que isso provoca, enfim, um grande desacerto na sociedade, prejuízos, as pessoas perdem emprego, muitas delas. Muitos também usam isso como pretexto para enxugar as suas contas ou as suas despesas, mas o fato é que isso desarruma completamente a economia e para pior, né? É claro que há essa consequência. A gente assiste também o crescimento da pandemia em todo o mundo. A gente não sabe, há uma tendência do noticiário, inclusive no Brasil. É claro que aqui nós não relativizamos nada, não relativizamos o tamanho do problema, né, o problema real, mas é preciso a gente também ter a sensatez, né, ter a tranquilidade e até a coragem de afirmar que a situação no Brasil é crítica, é uma situação bastante difícil mesmo, né? Um aumento de casos, aumento de óbitos. O número de óbitos é exatamente aquele que mais nos importa, nos interessa num momento como esse, né? E tem crescido bastante. Mas no mundo inteiro a situação não é diferente. Aliás, a situação do Brasil está longe de ser a pior do mundo. Está entre as piores, sem dúvida nenhuma, mas é preciso dizer isso também, porque o apelo à catástrofe ou ao catastrofismo é inevitável num momento como esse. E há aqueles que, enfim, fazem disso, né, o seu toque de... Como é que se torna isso o seu toque de vida, né? O Brasil, por exemplo, está em 40º lugar entre os países com mais infecções por coronavírus, se você considerar a população total. O dado é de uma plataforma que acompanha, monitora a evolução da doença em todo o mundo, chamada Our World in Data. Essa plataforma mostra que a pandemia no Brasil é grave, sim, sem dúvida nenhuma, mas é bem pior em 13 países europeus. É pior a situação na Bélgica, no Reino Unido, na Itália, em Portugal, na Hungria, na Suíça, na Áustria, na Espanha, em Bulgária, Holanda, Croácia, França, Suécia. Esses são os 13 países onde o número de casos, de novos casos, né, e o número de mortes, se você considerar a relação numérica desse número com a população de cada um desses países, a população desses países enfim, esses países vivem uma situação muito pior, né? Os grandes líderes são pequenos países europeus, né? São, por exemplo, o Principado de Andorra, Gibraltar e Montenegro, que fica ali no Adriático, né, no Mar Adriático, perto do lado de Croácia, Sérvia e tal,
Montenegro vive uma das piores situações do mundo, do ponto de vista de número de casos e de óbitos em relação ao número de habitantes. Entre os grandes países, né, apesar da vacinação, do processo de vacinação muito elogiado, e é impressionante, né, nos Estados Unidos, é a pior situação, é a dos Estados Unidos, ainda que é uma situação que não vai resistir muito tempo em razão desse processo de vacinação. Os Estados Unidos agora alcançou a impressionante marca de 2 milhões de vacinados por dia, uma marca que o Brasil superará sem nenhuma dificuldade quando tiver vacina. O problema é que não tem vacina, não tem vacina, com exceção dos Estados Unidos que produzem a vacina, o Reino Unido que também produz vacina, e a China. Todos os demais países estão ali matando cachorro a grito por vacinas. A gente assistiu até ouvimos agora há pouco, no Primeira Hora, a notícia de que o governo da Itália simplesmente impediu a saída do país de vacinas produzidas na Itália destinadas a outros países. E aí arrumou um pretexto, porque a AstraZeneca não está cumprindo o seu compromisso aqui com a Itália, e simplesmente confiscou, né? Isso só mostra o grau de desespero por vacinas no mundo inteiro. E eu estou falando da Europa, não estou falando da África, né? Não estou falando de países remotos da Ásia. Não, isso está acontecendo na Europa. O Brasil continua sendo, apesar de tudo que se diz, apesar da gravidade da situação, o Brasil está entre os países que mais vacinam pessoas. O Brasil vacinou até anteontem, 10 milhões e 100 mil pessoas. Foram 10 milhões e 100 mil vacinas aplicadas no Brasil. É pouco em relação à população brasileira, mas é mais do que grande parte do país, né? O Brasil só perde em número de vacinas para 4 países, 5 países, né? Estados Unidos, China, Reino Unido, esses produtores de vacina, e mais aqueles que têm dado um show também nessa questão da vacinação, que é Israel, por exemplo. Israel tem uma população de 9 milhões de habitantes. O Brasil já vacinou 10 milhões e 100 mil até há 2 dias. Então, assim, a situação é grave, exige enfrentamento, decisões corajosas, e vai exigir muito mais sacrifícios do que já fizemos até hoje. O presidente da República não tem o direito de continuar se comportando dessa maneira. Isso não é o exercício de um direito, isso é exercício de irresponsabilidade. Mas, de outro lado, a gente precisa também reconhecer que a situação aqui no nosso país não é pior, absolutamente, não é pior do que acontece, digamos assim, entre os grandes países, os maiores países do mundo, as maiores economias, se você quiser colocar isso, colocar num quadro comparativo entre os 10, 15 países mais importantes do mundo, a situação do Brasil está longe de ser a pior, apesar de preocupante. A ausência de liderança, viu, Cláudio, Thaís? É isso que nós temos no Brasil hoje, né? E isso agrava muito a situação de uma pandemia em que precisávamos, nesse momento, separar um pouco as diferenças que temos em relação aos caminhos a serem seguidos pela nação, estarmos juntos para combater o vírus, que esse sim é inimigo de todos nós, né? Claro que com a vacina a situação, e a vacina é o único meio de voltarmos à normalidade, mas a vacina demora um pouco para chegar, como disse o Cláudio Humberto, demora em outros países também, né? É fato que o Ministério da Saúde demorou um pouco, não adianta chorar o leite derramado agora para ir atrás de vacina. Concordo que deveríamos, né, ter contratado mais vacinas. A Anvisa tem feito o seu papel liberando a toque de caixa, né, tudo que chega, analisando rapidamente os riscos, ponderando e autorizando a aplicação de vacinas. Estamos vacinando a população brasileira. Mas esse mês de março vai ser um mês difícil. Vai ser um mês que nós vamos precisar de algum tipo de união. Sem essa união, que não se viu até agora na pandemia, não haverá facilidade pelo caminho. Pelo contrário, nós estamos criando obstáculos numa corrida pela vida que é muito difícil já de ser completada, justamente pelas colocações impostas aqui nos últimos dias. Novas cepas, as pessoas circulando por aí, se aglomerando em festas, né? Aqueles que saem de casa para trabalhar e se aglomeram no transporte público, eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade de criticar, embora
a gente saiba do momento crítico. Esse cidadão que se aglomera no transporte público para ir trabalhar é muito difícil de ser criticado. Agora, quem vai pra festa, quem vai pra balada, quem não usa máscara, quem tá no baile funk, quem tá dentro da mansão de luxo rebolando o quadril aí durante a pandemia, esse sim tem de ser alvo, né, da fiscalização, tem de ser alvo de uma crítica dura, porque não é momento para se comemorar nada. Quase 2.000 mortes por dia aí no país, um número, né, catastrófico também de ocupações em leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria. O momento é delicado e exige o quê das autoridades? Exige responsabilidade, exige uma certa união, uma conversa que não existe, uma interlocução que está faltando para encaixar os pontos e para que todos possamos caminhar juntos, pelo menos por alguns dias. É isso que está se pedindo. Nós temos ouvido aqui na Rádio Bandeirantes médicos renomados, Thaís. Médicos que são estudiosos em infectologia, os maiores infectologistas do país, todos eles, de todas as universidades, passaram pelo microfone da Rádio Bandeirantes nas últimas semanas e nos últimos meses. E eles alertam no mesmo sentido: é preciso usar máscara, é preciso lavar bem as mãos, é preciso ter distanciamento social e é preciso reduzir ao máximo a circulação, na medida em que o país suporte. O país suporta um lockdown total? As pessoas vão ter o que comer, as pessoas vão conseguir sobreviver a um lockdown total? Essa que é a discussão, que é distorcida às vezes por interesses políticos, por interesses de palanque que as autoridades ganham nesse momento, porque é claro que nós precisamos ouvi-las. O papel da imprensa, o papel do jornalismo nesse momento é fundamental para informar a população, para trazer informação. Afinal de contas, você, que está aí do outro lado do rádio, está sabendo que amanhã não teremos abertura de comércio pela imprensa, pelos veículos de comunicação que estão tentando esclarecer ao máximo para a população o que está acontecendo, quais foram as medidas tomadas. E fazendo o seu papel crítico também de questionar a eficácia dessas medidas. Será que essa série de restrições anunciada, Cláudio Humberto, em São Paulo, vai ter efeito para diminuir os números da pandemia aqui no estado de São Paulo? Nós estamos vendo agora, nas imagens aí do Bora São Paulo ao longo da manhã, do Bora Brasil agora com o Joel Datena, congestionamento formado porque tem uma manifestação de um grupo pequeno, é verdade, do tamanho da cidade de São Paulo, que questiona as medidas adotadas pelo governo do estado. A Marginal do Tietê, a Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros estão travadas nesse momento, desde o início da manhã. Porque existe um grupo que diz a mensagem, propaga a mensagem com essa manifestação que é contrário à fase vermelha. A gente não costuma dar muito espaço para os motivos das manifestações. A gente traz aqui sempre na Rádio Bandeirantes a informação importante para você evitar, desviar de pontos de congestionamento. Mas nesse caso específico é preciso discutir a conveniência de um movimento político nesse momento. O Paulo, Thaís, São Bernardo do Campo, enquanto você falava, estava emocionado aqui no rádio. Ele estava emocionado porque ele falou o seguinte: boleto está chegando, ele é comerciante. Ele vai ter que fechar o estabelecimento dele mais uma vez. Ele não sabe o que vai fazer. Assim como o Paulo, outros ouvintes também estão manifestando aqui a sua opinião, estão questionando, outros estão aplaudindo. Agora, enquanto nós não tivermos uma liderança, a confiança que a população precisa nos nossos governantes, nós não vamos conseguir ultrapassar rapidamente. Vai ser muito mais doloroso o caminho até sairmos dessa pandemia. Por isso, né, aqui é um apelo para os nossos governantes. Olha, vamos sentar, vamos baixar um pouco a bola, vamos tentar conversar, deixar as diferenças um pouco de lado e tentar chegar num caminho que pelo menos num período curto, aí 1, 2 semanas, a gente consiga ter uma medida mais dura, mais drástica, que vai trazer efeitos, mas que vai certamente nos tirar desse momento que a gente vive. Agora, Pedro, você tem toda a razão, você tocou no ponto correto também, exato, né? Até porque, assim, é preciso parar de fazer política em cima da pandemia, né? O que a gente tem verificado, assim, aquilo que a Thaís destacou, né? A declaração lamentável do presidente, a única explicação que há é que ele faz esse tipo de afirmação para agradar o seu eleitorado mais raiz, digamos assim, né? Aquele bolsonarista raiz, que parece apreciar esse tipo de afirmação, né?
Mas também, do outro lado, tem aqueles que esquecem a questão da Covid para tornar isso, para também subir em palanque, usando a pandemia como palanque político, né? Aliás, o governador de São Paulo tem sido acusado desse comportamento. E o que acaba esvaziando, inclusive, né, desacreditando um pouco os méritos da sua iniciativa de produzir ou de fechar o acordo lá com o laboratório chinês, que acabou gerando a Coronavac, que é a vacina, até agora, a principal vacina utilizada no Brasil. O reconhecimento das pessoas pelo acerto dessa iniciativa acaba sendo prejudicado largamente pela atitude de aproveitamento político exagerada, excessiva, e que não cabe no momento, né? Estamos numa questão de em plena pandemia, né? Como você disse, Pedro, e a Thaís também destacou isso, é preciso solidariedade, é preciso união dos nossos líderes, né? Se eles não são capazes ou não têm estômago suficiente para sentarem-se à mesma mesa e para tomar decisões, né, que ao menos se comportem com dignidade no exercício do cargo. E isso vale para todo mundo, inclusive para prefeitos, né, que tomam medidas muitas vezes irresponsáveis. Hoje, a situação lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, é um pouco reflexo dessa irresponsabilidade. O prefeito lá decidiu reduzir, baixar o grupo prioritário, né, de aplicação de vacina de 80 para 60. Evidentemente que não haveria vacina suficiente para atender isso, mas ele fez. E aí o resultado é que tem um monte de gente ali, isso desarruma todo o sistema, todo o programa de imunização que é definido pelos especialistas. A gente também precisa levar em conta o seguinte, porque fica todo mundo preocupado, assim, eu acho que a população fica ainda mais preocupada diante do, poxa vida, se os homens decretaram fase vermelha, fecha tudo, né? Estão proibidos de sair de casa, isso é o fim do mundo, né? Enfim, a gente precisa dizer a essas pessoas que, ao contrário do que aconteceu no ano passado, ou a melhor notícia disso tudo, né, é que temos vacina. Né? É preciso lembrar isso sempre. Olha, a situação é crítica, as pessoas estão se contaminando, os hospitais estão lotados, é por isso que você é obrigado a ficar em casa, é para evitar essa pressão maior ainda na rede hospitalar pública e privada, todo mundo ali, né? Dá um estrangulamento evidente em todo o país, mas a boa notícia é que temos vacinas. Somente neste mês de março chegarão ao Brasil e serão distribuídos aos estados e municípios 38 milhões de vacinas. Né? Ainda é um número insuficiente, porque suficiente mesmo vai ser quando tivermos todos os brasileiros vacinados, né? Aí sim haverá uma segurança total. Em abril, a previsão é de chegada no Brasil, está contratado, acertado, não é nada ainda contrato a ser assinado, não, já está definido que vai chegar ao Brasil 55,8 milhões de vacinas. Se somar as vacinas de março, de abril, com aquelas que já foram aplicadas em janeiro e fevereiro, serão 110 milhões de vacinas até abril. Portanto, assim, a situação é crítica, mas tem solução, né? Aquela luz do fim do túnel deixou de ser uma luz no fim do túnel, agora é um holofote no fim do túnel, né? Então, assim, temos a certeza absoluta que, apesar de todo esse sacrifício, de todo esse sofrimento, nós logo estaremos todos salvos dessa doença. E fazendo conta dos dias também, não é, Cláudio? O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou com a Rádio Bandeirantes, com José Luiz da Atena, nessa semana, sobre justamente fluxo de vacinas. E a partir de que momento as vacinas começarão a fazer efeito na contenção da circulação do vírus, que hoje circula de forma descontrolada, mas em algum momento as vacinas vão começar a fazer efeito e diminuir a circulação do vírus. Na conta dele, do Dr. Dimas Covas, 50 milhões de brasileiros terão que estar imunizados, 1/4 da população, para que isso já se reflita na diminuição de casos como um todo, não só na proteção da pessoa. Hoje o que a gente tem ali é uma faixa vacinada muito específica, 80 anos mais, e essas pessoas estão ganhando imunidade, mas isso ainda não reflete no conjunto como um todo. Quando isso acontecer, aí a gente sim vai começar a ter queda dos casos, também por causa da vacina e não só por causa do isolamento social. Com esses números que você nos dá, Cláudia, a gente olhar para frente e imaginar que abril, maio, talvez,
a gente já tem a vacina reduzindo a circulação do vírus. Nas contas do professor Dimas Covas é isso também. Ele falou, olha, mais ou menos ali para o meio do ano, talvez um pouquinho antes, a vacina já tem essa consequência. Agora são 8h25. E aí a gente pergunta, é hora de fechar a estrada, de fechar a avenida? É hora de gerar mais transtorno numa vida já absolutamente transtornada na cidade de São Paulo? Eita, nós! Mas tem manifestação hoje, fechando vias importantes. A repórter da Band, Marcela Terra, ao vivo com a gente, aqui na Rádio Bandeirantes, 8h25. Bom dia, Marcela. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. E um bom dia especial para o meu conterrâneo, Cláudio Humberto. Bom, como ele falou, esse holofote não está sendo suficiente aqui para acalmar os ânimos dos caminhoneiros que estão manifestando desde as 5h30 da manhã. A gente tem falado disso aqui toda manhã durante a Rádio Bandeirantes. Eu estou aqui na Marginal Pinheiros, no entrocamento com a Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista, que dá acesso, inclusive, às estradas e também a circulação principal aqui entre os bairros, né? Deveria ser a via mais rápida, mas está agora bloqueada. Os policiais militares conseguiram, então, liberar uma faixa apenas aqui da pista local da Marginal Pinheiros e por onde os motoristas de carros de passeios estão passando. Hoje, por conta de toda essa manifestação, a Prefeitura de São Paulo também liberou o rodízio, ou seja, quem tem a placa final 9 e 0 está liberado para circular pela capital paulista. Também, em relação aqui aos carros de passeio, né, quem tem carro um pouco maior, os caminhoneiros estão parando e pedindo para que eles esperem um pouquinho e façam parte da manifestação. Então está havendo aí esse embate entre policiais militares e também entre os manifestantes para saber quem vai e quem fica. Tudo isso, essa manifestação, por conta então da fase vermelha que começa amanhã. Tá aí, então, a Marcela Terra não sabia que era alagoana, viu, Cláudio? Bom dia, Marcela. Alagoas dominando o mundo, hein, Cláudio? Ah, mas olha, a Marcela, além de conterrânea, é meu orgulho, assim, é um dos meus orgulhos aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Marcela é filha de um querido compadre paulista, Luiz Dantas Vale, um publicitário que, para a alegria dos alagoanos, escolheu viver em Alagoas. Lá constituiu família e está aí a Marcela brilhando no jornalismo brasileiro. Que bom, eu fico muito orgulhoso mesmo quando a vejo e ouço no Grupo Bandeirantes. Tá aí, Marcelo, olha só, a gente tem uma informação importante, estamos falando de tanta coisa difícil aqui, assim mas eu vou chorar, pessoal. Mas é bom ver, né, essa ligação aí, que certamente muita gente se identificou aí com a tua ligação com o Cláudio Humberto, muitos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí, hein, Marcela? Obrigada, pessoal, bom trabalho também. 8h27, daqui a pouquinho vai ter a opinião do ouvinte da Rádio Bandeirantes, tem diversas mensagens aqui, sempre respeitando, né, cada um dos pontos de vista. Nós vamos trazer daqui a pouquinho a palavra da nossa audiência aqui no Jornal. Gente, você também nos acompanha por youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.